Boa noite a todos. Vamos de novo, boa noite. Estou. Bem-vindos à Casa de Deus, todos que estão de forma presencial conosco, neste momento de culto, louvor e adoração. Todos que também nos acompanham de forma online, né? Temos a transmissão, ultimamente estamos fazendo desta forma, não como live, mas como uma transmissão ao vivo, instantaneamente do nosso culto, que depois nós deixamos à disposição nos links dos grupos da igreja, bem como também no YouTube, no Face, compartilhamos. Mais ou menos até a meia-noite a gente consegue compartilhar esse material que é produzido aqui. E para o YouTube e o próprio Face achar como relevante, é interessante vocês tirar alguns segundos, ir lá dar um clique, de repente dar uma boa noite. Tem um computador por trás desse sistema de internet que identifica se tem comentários, se tem cliques de positivo, inclusive inscrições no YouTube, não é sala, é lá, como é que é o nome lá? Canal, que chique, faltou a palavra, no canal, nós temos o canal, gente, qualquer TV, eu já coloquei assim para ser bem fácil, a Smart TV, botar SMO, espaço, paz, tem playlist, tem alguns hinos do Inário, isso não está completo, eu estou começando isso, tem uma playlist, como dizem, gospel, evangélica, cristã, de vários grupos, várias denominações. Vamos inclusive usar uma música no culto hoje, acho que é do Fernandinho, um cantor evangélico, né? Muito legal, muito bacana a letra, a música. Temos alguma coisa de estudo bíblico, pouco mais os cultos, onde tem os hinos cantados, tem o culto na íntegra. Se quiserem ver uma parte, se quiser ver todo ele, fiquem bem à vontade, tá? Eu acho que é importante a gente compartilhar, e a gente está construindo isso. Ainda não temos o que é chique atualmente, eu tenho que aprender esse negócio, lidar com isso, tal de podcast. Bacana isso, né? A galera está usando, né? Mas eu ainda não estou produzindo nesse tipo. Teríamos muito material, em áudio inclusive, mas estamos aprendendo. E aí assim, a gente quer chutar para tudo que é lado, também não dá. Então eu estou indo com calma, até se alguém, muitos têm bem mais conhecimento do que eu, puderem ajudar a igreja, de alguma forma, organizando isso, seria muito legal. Galerinha aí que conhece, né, senhorinha? A gurizadinha, se o senhor não souber mexer alguma coisa no celular, na TV, na internet, o senhor já sabe para quem pedir, viu? Pede para netinha, pede para netinha, pede para netinha. Eu estou fazendo assim lá em casa. Isa, Camis, corre, apaga esse app aí. App, que negócio doido, né? App, para mim era app. App é um negócio ambiental aí do interior, né? Nada a ver com o celular, com a TV. Enfim, todos nós estamos aprendendo. Gente, vamos aproveitar a fala. Nós estamos sendo mergulhados. Há um tempo atrás, se a gente falasse transmitir o culto online, isso seria quase demoníaco. Seria uma coisa completamente anormal e impossível, não dá para fazer. Há pouco tempo a bateria, a gaita e o violão, então, eram instrumentos que não podiam ter na igreja. Só o teclado, Marli, tu ia te escapar de boa. Os violeiros, gaiteiros, estaria lascado. Graças a Deus. Nós, o que é bíblico, o que não é contra a palavra de Deus, vamos ter bem claro, nós precisamos usar como recurso. Quantas igrejas, quantos pastores da nossa igreja tiveram que mergulhar e mergulhar de cabeça, mesmo não conhecendo nada sobre as mídias eletrônicas? Eu tive que entrar madrugada dentro para estudar, para conseguir aprender um pouquinho. E estamos aí, estamos tentando. Queridos, Deus seja louvado. Próximo hino, passa lá. Próximo hino, ó terras todas. Vamos assim, ó, bem calmo. Por quê? A gente às vezes vem de uma semana meio tumultuada, um monte de estresse, um monte de agito, um monte de coisa e ppp. Esse é o momento aqui assim, ó, da gente fazer uma coisa totalmente diferente do dia a dia da gente. Isso psiquicamente é bom, mas espiritualmente é necessário. Por isso assim a gente procede. Vamos cantar? Com fé e devoção.
nos consagramos ao nosso único. Por quê? Porque Ele deu a vida do próprio Filho para garantir a salvação de todos nós. Um alto preço pago por todos os pecadores, dos quais nós estamos incluídos. Agora eu convido a todos para, em humildade, se chegarem diante de Deus, para invocarmos a presença de Deus, declararmos que este culto é para Ele e dele pedirmos o perdão. Peçam na certeza de que em Cristo Deus vos dá paz. Isso não tem dinheiro que compra, não tem tratamento que garanta isso para nós. Só Cristo pode nos dar a verdadeira paz. Como Ele mesmo diz, deixo-vos a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Esta paz nos foi dada pela morte dele na cruz, que nos garante o perdão. Perdoados, tenho certeza no coração de vocês. Eu não tenho como convencer vocês, mas o Espírito Santo, que age pela palavra e os sacramentos, age coração, alma, vida, mente de cada um de nós, para nos convencer que tão importante, ou mais importante do que declararmos a cada um de nós culpados, é termos a certeza de que em Cristo somos absolvidos. Aos que puderem, se coloquem em pé, falamos com Deus em oração, e assim iniciamos este momento orando. Todo-Poderoso e Eterno Deus, a Ti nos consagramos de corpo e alma, e assim iniciamos este momento, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E agora, na Tua presença, de uma forma especial, com humildade, aqui estamos para dizer, sim, a culpa dos nossos pecados, que cometemos, por pensamentos, palavras e ações, omissões muitas vezes, é nossa esta culpa. Nós estamos admitindo e confessando, e Senhor, nós somos culpados pelos nossos pecados, pelos nossos erros, por mais que tenhamos sido induzidos por outras pessoas, mas fizemos porque nós assim aceitamos e quisemos fazer. Perdão, Senhor, limpa a nossa alma, restaura a nossa comunhão contigo constante e progressivamente, para que assim, quando chegar a nossa hora derradeira, por Ti estejamos preparados, estejamos firmes na fé em Jesus Cristo, o único Rei, Senhor e Salvador de cada um de nós. Senhor, ajuda-nos a crer no Teu perdão, a viver na Tua graça, a compartilhar a Tua misericórdia com cada pessoa com quem nós convivemos, porque é maravilhoso esse presente da paz pelo perdão que o Senhor nos dá em Cristo. Amém. Diante do altar de Deus aqui estabelecido para que cada um de vocês receba o perdão, vocês podem, com humildade, confirmar dizendo se realmente reconhecem o vosso pecado diante de Deus. Se assim é, cada um pode afirmar dizendo, sim, eu pequei. Sim, eu pequei. Vocês têm certeza de que Deus ama vocês intensa, profunda e abundantemente, ao ponto de já ter providenciado para cada um de vocês, enviando seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz, e que a morte de Cristo na cruz é a garantia de que todos os vossos pecados são perdoados diante de Deus. Vocês querem que o Espírito Santo, pela palavra, continue guiando a vossa vida, para que assim, pensamentos, palavras e atitudes, vocês façam a vontade de Deus? Se é a certeza de que em Cristo Deus vos dá a paz pelo perdão, simplesmente podem afirmar dizendo, sim, pela graça de Deus. Sim, pela graça de Deus. Diante da confissão como pecadores que vocês acabaram de fazer, diante da certeza que está no coração de vocês pelo Espírito Santo, colocado na mente, na alma de vocês, que vocês têm o perdão em Cristo, como nisto a palavra é chamada e ordenada, anuncio a cada um de vocês o amor e a graça de Deus em Cristo, e assim vos perdoo todos os vossos pecados, e o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Sentados faremos a leitura do Salmo 24, que serve de introdução às nossas leituras. Observem bem esse texto, bacana. Salmo 24, indicado para o dia de hoje, é o 23 que nós lemos outro dia, já também no culto, mas queremos dar uma ênfase especial no Salmo 24, para a leitura do culto de hoje. O Salmo 23 é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, me conduz aí pela vida, nos dando abundância e tudo que é necessário
para a gente enfrentar, suportar e superar as adversidades. E no 24, quem pode ir ao templo de Deus? Será que Deus quer que nós estejamos no seu templo, na sua presença? O que Deus espera de nós? Vamos lá? E o que nós, como cristãos, também dedicamos e consagramos a Deus? Leia os versículos ímpares e vocês em conjunto podem ler os versículos pares. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É Deus, o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Abram os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é Rei da Glória. Será que o que copiou o texto do original se enganou? Copiou 2 vezes? Não. Era justamente para dar ênfase e reafirmar: Jesus Cristo é o Senhor, Rei da Glória. Ele é o bom pastor, maravilhoso, guia, Senhor e Salvador. Passamos. Vamos cantar, próxima canção então, indicada: abri as portas e aclamai. O Espírito Santo age em nossa alma e quer tirar o pecado da nossa mente e do nosso coração. Deus vem para abrir as portas do nosso coração, para que o Evangelho, o doce amor de Deus, possa penetrar íntima e profundamente no nosso ser. Que o Espírito Santo continue abrindo as portas do nosso coração para o Senhor da Glória, Jesus Cristo. Cantemos.
nosso louvor a Deus dure para sempre. Nesta vida, já estamos fazendo isso, mas que aconteça perfeitamente na eternidade. Mas nesta vida, o louvor normalmente é conduzido por pastores, são os líderes do povo de Deus. No texto que nós vamos ler de Jeremias 23, fala de autoridades do povo de Israel. Autoridades dá a entender prefeito, governadores, presidentes, mas autoridade do povo de Israel. Essas autoridades, na linguagem tradicional, são chamados de pastores, são os guias espirituais. E esses guias espirituais, infelizmente, como hoje, eles não agiram com coerência e de acordo com a vontade de Deus para o bem do povo. Muito pelo contrário, muitas e muitas vezes agiram em benefício próprio, interesse próprio, e não estavam nem aí, nem preocupados com o bem-estar espiritual do povo. Então Deus vem, manda o profeta e puxa a orelha deste povo. Queridos, Jesus Cristo é o bom pastor. Ele é o nosso referencial, nossa referência. Por mais que eu, como pastor Ismael, me esforce para estar e viver de forma convicta na presença, conduzindo vocês como povo de Deus, lamento, mas infelizmente, como se diz por aí, piso na bola, faço coisas erradas. É lamentável isto, é triste, mas infelizmente acontece. Então Deus vem e puxa a orelha destes e em todas as situações que falham e erram, mas com o objetivo, o conserto, tanto dos líderes, quanto líderes pastores, líderes espirituais, quanto do rebanho de Deus, mas apontando um descendente de Davi, que é o pastor perfeito e a nossa referência, para mim, e eu insisto que seja para vocês também, esta orientação de Deus, Jesus Cristo, o bom pastor. Melhor acompanhar o texto, Jeremias 23, 1 a 6, por favor, vamos acompanhar a leitura deste texto e acompanhe, pode ler com calma, vamos bem assim, envolvidamente, acompanhar o conteúdo. Esperança no futuro. O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo: ai de vocês, autoridades, que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidaram do meu povo, mas o espalharam e o fizeram fugir. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que têm feito. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ajuntarei o resto do meu povo dos países por onde os espalhei e os trarei de volta à sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. Eu lhes darei líderes que cuidarão deles. Não ficarão mais com medo, nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Muito bem, obrigado. Temos uma canção que eu disse no começo, então a Eloá vai tentar colocar, pode passar uma adiante. Galileu, se eu não me engano, é do Fernandinho, um cantor cristão, né? Gospel, como se diz. E nós vamos, não toda ela, uma parte, pelo menos a parte essencial. Como é que diz aqui ainda? Senhor, nossa salvação, Jesus Cristo,
príncipe da paz, Emanuel, o Galileu. Vamos acompanhar? Deixou sua glória. Quem conhece, canta junto, gente. Foi por amor. E o seu sangue derramou. Que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Do Novo Testamento, ouviremos o texto de Efésios, capítulo 2. Será que nesse texto nós já temos um indicativo de como gostariam que a igreja se apresentasse e talvez fosse o nome? Será que alguns queriam que a igreja fosse chamada de os circuncidados, ou outros os incircuncisos ou incircuncidados? Será? Vamos ouvir o que Deus fala. Quem é a igreja? Quem é a igreja de Cristo? Qual o ideal, qual a sugestão do apóstolo Paulo para o pessoal de Éfeso, melhor dizendo, e para nós hoje? Isso se aplica para nós ainda hoje? Vamos acompanhar Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22. Unidos por meio de Cristo. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmo de circuncidados, por praticar a circuncisão. Lembrem
do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo que nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro da inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, justamente com os seus mandamentos e regulamentos, e os dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia da paz, tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto. E por meio de Cristo, que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos, pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e são construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. É a pedra fundamental desse edifício, é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que a crença como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também unidos com Cristo estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Muito bem, muito obrigado. Quem é o templo de Deus? Onde está o templo de Deus? Quem é o templo de Deus? O que é o templo de Deus hoje mesmo? São essas 4 paredes onde nós estamos? É onde o Espírito Santo habita, ou seja, em nossa vida. E agora? São os luteranos os certos? São os católicos os certos? São os evangélicos contra católicos? É essa a guerra espiritual hoje? Achei muito interessante. O senhor uma vez sendo questionado: você senta com pessoas de outra igreja? Sim, porque meus inimigos não são outras igrejas. O inimigo da igreja é o maligno. Este é o inimigo da igreja. Por favor, gente, nós não estamos aqui como acontece, se vocês procurarem no YouTube, vai estar cheio de vídeo de pastores falando mal dos outros pastores. Quem ganha com isso? Sabe quem? O diabo. Sabe qual o propósito desse texto do apóstolo Paulo para nós hoje? Em Cristo, por causa de Cristo, pelo que Cristo fez por nós, nós nos unirmos. E quando Cristo é o centro, todo o ensino da palavra de Deus é o fundamento. Por isso, queridos, que seja a pedra principal, a pedra angular. Falando em pedra angular, deixa eu só fazer tem o texto do Evangelho, logo em seguida faremos a leitura. Gente, normalmente qual é a principal pedra, a primeira pedra que é colocada numa construção, hoje em dia? E a gente considera essa pedra angular, hoje em dia. Eu sempre aprendi dessa forma. Seu Ari, o senhor foi construtor, coitado do seu Ari, que precisa ficar perto aqui, ó. O senhor está muito perto de mim, eu pego no seu pé. Seu Ari,
qual é a pedra que serve de guia para as outras pedras que a gente vai colocar? Aquela que fica? Sim, tem a sapata, o fundamento, mas qual é o tijolo? O primeiro tijolo que coloca? No meio ou no canto? Ele olha para mim, pastor, que pergunta, né? Óbvio que é no canto. Por quê? Se põe um tijolo no canto, se tem pilar perto do pilar, ou no outro canto. Até parece que sabe, né? Verdade. Coloca os 2 tijolos e puxa uma linha bem retinho. O que quer dizer isso? A palavra de Deus nos orienta como viver. Cristo é a pedra principal, decanto, fundamento do alicerce. Mas aqui tem uma pedra angular. Essa pedra tem um outro sentido. Quando eu descobri isso, eu achei fantástico. Antigamente não tinha como fazer estrutura para fazer viga de concreto. Eles não tinham essa tecnologia. Era pedra mesmo. Vocês queriam sustentar um vão livre, tinha que ser uma pedra e deu, né? Ou fazer um arco. Podem ver, muitas construções antigas são em formato de arco. Qual é a pedra que segura o arco? A base ou a do topo? A do topo, a do meio, a de cima. E essa de cima, vamos só imaginar, tá? Por favor, eu vou dar aula agora, eu não conheço quase nada. Vamos imaginar que isso aqui é preenchido uma pedra. Essa pedra era quadrada e nós pegamos ela e desquinamos ela, deixamos em cima no tamanho normal e falquejar, é assim? Falquejar, eu acho que é. Me ajudem aí os construtores. Hein? As duas vão, tá bom, melhor ainda. Você faz uma pedra que tenha um formato de ângulo, tipo um triângulo. Esta é a última pedra colocada em cima num arco. Esta pedra, na realidade, que dá sustentação para o arco não fazer isso aqui. É essa pedra que fica em cima. É a pedra angular. Parece, pelo que eu li, pelo que eu entendi, essa pedra sim também é chamada cunha. Não sei se tem outro nome aí, me ajudem. A pedra que fica no topo. Backover. Wisst ihr, was das ist? Ein Backover. Oder kennt ihr das nicht? Denke doch, né? Não estou xingando ninguém. Forno de pão de tijolo. Quem já fez ouviu fazer um redondo, ou ele preenchido de concreto, ou em cima tem a pedra nesse formato. Então estou falando da nossa linguagem aqui, bem perto da gente. Esta pedra angular, que é extremamente importante, necessária, fundamental no sentido de principal, é Jesus Cristo. É Ele que dá o toque final, é Ele que completa tudo e todos. É dele que dependemos para permanecermos de pé, firmes e fortes, vivermos, existirmos e seguirmos em frente. Que Cristo então seja e continue sendo nossa pedra fundamental. E vamos meditar um pouquinho além disso. Cristo sendo o fundamento existencial para o povo na época dele, alimentando física e espiritualmente. Marcos 6, versículos 30 a 44, aos que puderem se colocar em pé, por favor. Podem se colocar em pé. Lemos então o Evangelho de Marcos 6, versículos 30 em diante. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus tinha enviado eles de 2 a 2 e agora eles voltam com a notícia do que tinha acontecido. O espetáculo que foi poder anunciar a palavra de Deus. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus, os apóstolos, não tinham tempo nem para comer. Então Jesus lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram
pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Foram 5.000 homens que comeram os pães, mas provavelmente as mulheres e as crianças. Talvez 15.000 pessoas que foram alimentadas naquele momento. Talvez mais que 10, enfim, 5.000 já é muita gente. Deus fez o milagre alimentando fisicamente nas necessidades do povo. Cristo nos alimenta, mas vale o alimento espiritual que nos garante a salvação pela fé em Cristo, que nós podemos compartilhar de forma especial dizendo: nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus. Anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu, vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que o Filho e Pai provém, sendo eterno amparador dos que em aflições se veem. És triuno, ó bom Senhor, cantem todos teu louvor. Cantemos, podem sentar-se com fé e devoção, lembrando que muitas pessoas edificam sua vida sobre algo que não tem fundamento, não tem base, não é sólido, e a desgraça toma conta. Cristo é a pedra angular, Cristo é o fundamento da nossa vida, e assim cantamos com fé e devoção. Cristo nasce.
versículo 34 do texto de Marcos 6, destacamos: quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Que o Espírito Santo continue nos ensinando pela palavra muitas coisas, e que continuemos reconhecendo unicamente Cristo como aquele que nos... E Ele vem ao nosso encontro não para que tenhamos medo, fiquemos angustiados, mas que vivamos em paz e alegria na presença de Deus. Que assim seja, em Cristo. Amém. Destacamos Jeremias, líderes que cuidarão deles, não ficarão mais com medo, o povo não ficará mais com medo, apavorado. Será que nós temos cristãos com medo e apavorados nos tempos atuais? Será? Será que existem líderes religiosos que fazem cristãos, às vezes devotos, piedosos, dedicados à igreja? Eu vou falar mais baixo. Coitada da criança, assustar ela. Desculpa. Cristãos devotos e piedosos que têm medo de Deus, medo às vezes até de ir na igreja, medo do padre ou do pastor, porque querendo ou não, o padre ou o pastor acaba representando Deus na vida de muitas pessoas. Pode acontecer isso? Será que existe essa situação ainda hoje, de pessoas terem dúvida da salvação e medo do inferno? Gente, muitos cristãos vivem atordoados. Se morrerem, se parar e perguntar, se hoje você, fim da tua vida, você pode dizer com certeza que vai para o céu? Muitos vão dizer, não, eu não sei, eu não tenho certeza. E toda a Bíblia, do começo ao fim, nos foi escrito com este propósito: colocar no nosso coração e na nossa mente esta certeza, que crê, batizado, será salvo. Ponto final. Amém. Quem, porém, não crer será condenado. Claro, a condenação é evidente e é clara para todo que não crê. Mas todos que conhecem Jesus, que reconhecem a obra que Jesus realizou, nós vivemos na certeza da salvação e da vida eterna? Ou muitas e muitas vezes temos uma pontinha de dúvida? E como surge dúvida quando nós vamos e começamos a levantar algumas perguntas básicas: para onde vai a alma de uma pessoa depois que morre? Vai para o céu? Fica esperando por aí? Vai para o inferno? Cemitério, que antigamente alguns cacheiros viajantes que queriam dormir num lugar seguro, eles iam no cemitério, contava minha avó, meu avô, a mãe, o pai, não sei se estavam contando história para a criança dormir e ter medo, talvez, ou para incentivar a gente a ter coragem para ir no cemitério. Mas eu ouvi de pequeno essas histórias. Se alguém num lugar meio sinistro, perigoso, quisesse dormir de forma segura, ele ia para o cemitério, porque ali ninguém mexia, todo mundo tinha um certo medo ou receio. Se procede ou não, eu não sei, mas talvez muitos ainda tenham a dúvida: será que tem alguma alma penada ali na volta dos túmulos? Dá um frio, dá um medo entrar eu ia dizer no túmulo, não, no cemitério de noite. Eu não estou dizendo para fazer bobagem ou para roubar. Vilipêndio de túmulo é crime, tá? Não pode. Mas agora, as almas estão ali? Pode ser a alma ou as almas de alguém vivo, querendo aprontar com os outros viventes, mas não espíritos perambulando. Tem que ter muito cuidado com filmes que colocam aí, séries, filmes e tudo mais, nesse sentido místico, mítico e mágico. Cuidado. O
ser humano, quando morre, a alma vai para o seu destino. Ponto final. O inferno para quem não crê, o céu para quem crê. Queridos, isso não é para causar medo na gente, muito pelo contrário, é para encher a gente de certeza. Eu creio em Jesus Cristo. Esta resposta é sim, então a resposta também vai ser sim. E quando chegar a minha hora, para onde eu vou? Para o céu, com certeza. Queridos, Cristo como Rei e Senhor, Ele tira o seu amor do nosso peito, do nosso coração, todo medo. Tem muitos grupos, denominações, vamos colocar assim, por aí fora, líderes religiosos despreparados, vamos colocar assim, infelizmente, que atrelam, metem medo, metem pressão sobre fiéis, sobre religiosos, cristãos, vamos dizer assim, metendo medo do inferno e incerteza do céu e da salvação, e configurando ou fidelizando o cliente àquela denominação, para que traga seus dízimos, e enquanto for fiel, pode ficar tranquilo, é garantido. No momento que deixar de ser dizimista ou atuante naquela denominação, é um desviado. E normalmente, o que acontece? Quando a pessoa se sente de tal forma como desviado de uma denominação, ele briga com o pastor que lhe instruiu mal, que lhe orientou de forma equivocada, que lhe botou medo de Jesus, ou ele briga com Deus. Normalmente quem se afasta da comunhão cristã, em muitos casos, acaba brigando com Deus, no seu íntimo. E tal forma que muitas vezes não lê nem a Bíblia, pouco faz oração, e muito menos ainda ter ou buscar comunhão com Deus através de uma denominação cristã. Queridos, tenham cuidado. E eu estou preocupado com isso, e estou trazendo aos poucos esse assunto, essa questão, porque pode, depois de um período de pandemia, surgir o fenômeno também chamado de desigrejados. Já que tem tantas ofertas e possibilidades online, pela mídia, nós então podemos de casa ter o nosso culto. Claro que sim, claro que sim. Mas precisamos continuar na comunhão entre os irmãos. Precisamos da ceia. Precisamos ter esta aproximação e essa proximidade com outros irmãos em Cristo. E é claro, o templo de Deus. Deus pode ser adorado em qualquer lugar, mas o povo no Antigo Testamento já pediu: estabeleça um lugar onde possamos te adorar. O povo queria, e Deus permitiu que erguêssemos um templo de Jerusalém, no caso, para que ali Deus fosse louvado. A Nova Jerusalém se refere ao céu, gente. Então assim, se alguém disser: eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ter igreja, eu não preciso comungar, aproveite para conversar um pouquinho com essa pessoa sobre a importância e a necessidade de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Gente, isso é lá da Bíblia, há 2000 anos atrás. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes motivemos uns aos outros, ainda mais agora que vemos que o dia do juízo final está próximo, cada vez mais próximo. Desafiei o pessoal hoje à tarde, insisto e reafirmo com vocês: qualquer parente que não tenha ou que não esteja no culto hoje, não vale pedir para a mana ou para o mano, tá? Não estava. Qualquer parente ou amigo durante a semana, pode ser mais de um, perguntem para a pessoa: você tem medo de Deus? Só pergunta isso. Que pergunta boba é essa? Tosca. Só pergunta: você tem medo de Deus? E se a pessoa insistir: mas por que essa pergunta? Pode só responder: o pastor pediu para perguntar. Qual a tua opinião? Vocês vão ficar impressionados com muitas respostas que vocês vão escutar. Isso aqui não é para brigar, não dá discussão, não é questão de você não tem que brigar pela igreja. A minha igreja é melhor. Por favor, nós somos cristãos por graça de Deus e luteranos por convicção. Simples assim.
Não precisamos brigar com ninguém, respeitamos todo mundo, amamos todo mundo, tá? Só que somos convictos, porque somos cristãos, antes e acima de tudo temos Cristo, e queremos que o outro também tenha. Cristo não é só para mim, Cristo é para o outro. E se houver qualquer questionamento no que diz respeito ao medo de Deus, o incrédulo pode até dizer, estou nem aí, pode até palavrão para a gente, né? Aí você já sabe a resposta da pessoa. Provavelmente ela não teme a Deus, não crê, ainda não crê em Deus. Quando vem, abre uma porta para vocês falar do amor de Deus, que vocês creem. Mesmo que aquele que na volta de vocês é incrédulo, vocês podem testemunhar, sem brigar com ninguém, sem ter que ir na justiça por causa disso. Essa liberdade nós ainda temos, e que ninguém nos tire. Que não mexam nessas questões fundamentais de liberdade de expressão, liberdade religiosa. É um direito adquirido que nós temos, que talvez está sendo tirado aos poucos, mas nós precisamos estar atentos a isso. Nós cremos em Cristo e podemos sim continuar crendo em Cristo, por mais que queiram tirar esta fé de nós. Fiquem firmes. Perguntem. E alguém disser, eu não sei se eu tenho medo ou não tenho medo de Deus, aproveitem para conversar. Não precisamos ter medo de Deus. Mostrem o Deus que vocês conhecem, o Deus que age na vida e na alma de vocês, o Deus que garante o perdão, o Deus que ama vocês e que é amado por vocês. E aí pode até surgir uma oportunidade para vocês convidar essa pessoa para em algum momento ir conosco, em algum momento de culto. Pergunta, lanço o desafio para vocês de casa, quem quer fazer também, e peço gentilmente, não precisa ser no grupo, pode ser no particular, pode ser um áudio curtinho. Pastor, eu perguntei para meu amigo fulano de tal, e ele me deu tal resposta, e quer conversar um pouquinho mais sobre isso. Beleza? Estamos aí. Perguntem, 2, 3, não custa, durante a semana aí. Mas aqui tem uma outra coisa, o pavor. Quando alguma coisa gera medo, e você vive este medo constantemente, isso se repete todos os dias, o dia todo muitas vezes, essa agonia, essa angústia, que leva ao ponto da pessoa desesperar, ficar apavorada. Cuidado, que esse pode ser o princípio de uma doença secular, a depressão. Queridos, e aí vem Deus e diz, nenhum deles se perderá. Em meio à pandemia, em meio a dificuldades ou doenças, Deus age sempre no coração, vida, mente e alma da gente, para que ninguém se perca. Deus quer que todos sejam salvos. 2 Timóteo capítulo 2, ou 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Muito bem, aqui surgiu um debate em Efésios, incircuncisos, circuncidados, católicos, luteranos, evangélicos, católicos, quem são os bons? É isso que eles estão dizendo, 2000 anos depois estamos vivendo essa tranqueira. E o que Jesus responde? O que Jesus coloca? Nenhum, nem outro na realidade. Foram todos trazidos para perto de Cristo, unidos com Cristo, pela sua morte na cruz. Essa é a ênfase. Quem é o bom? Quem é o bom? É o padre ou o pastor? Essa pergunta já está errada. Se alguém está fazendo essa pergunta, já está errada. Pior ainda, se eu como pastor incentivar vocês a fazer essa pergunta. Quem é o bom? A pergunta é, quem é Jesus na vida da gente, para a vida de vocês? Olha só, chegaram para Jesus e disseram, bom mestre. E ele já dá uma voadeira de cara assim, bom é um só, e este é Deus. Amém. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz que nós falamos antes, tornando os judeus e os não judeus, quantos povos? Quantas igrejas cristãs existem no mundo que são de Deus? Una santa. Lamento. Só os verdadeiros cristãos da luterana, verdadeiros cristãos da católica, verdadeiros cristãos da presbiteriana, verdadeiros cristãos da assembleia. Estou fazendo propaganda para um monte de igreja aí, ó. Só quem verdadeiramente crê e reconhece Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, reconhece como Cristo verdadeiro homem, verdadeiro Deus, provai os Espíritos, 1 João, poderíamos conversar muito e abrir um leque, não temos tempo para isso, mas Cristo é o centro,
Cristo é pedra angular. Quando de alguma forma, alguma denominação perde a centralidade de Cristo, perdeu o fato de ser povo de Deus. Perdeu, está se afastando do povo de Deus. Queridos, nós temos muito trabalho pela frente. Não simplesmente para trazer as pessoas à igreja luterana, mas queremos trazer as pessoas para Cristo. Por quê? Cristo que derrubou o muro da inimizade. Eu não sei o que nossos antepassados que jogavam pedra uns nos outros, em alguns países acontece isso, não fui atrás para ver, mas Europa, Oriente, sei lá onde, ainda tem países onde as pessoas católicos e luteranos não se acertam. Eles não leram o texto. Jesus Cristo há 2000 anos já derrubou o muro. Acabou a inimizade, a discórdia, a intriga. Reafirmei hoje à tarde, já falei em outro culto. Quer acabar com uma família? Joga um parente contra o outro. Cria grupinhos de discórdia. Quer acabar com um bom clima e ambiente de trabalho? Joga um empregado contra patrão, empregado contra patrão, acabou. Igreja, começa a semear discórdia, começar a surgir grupinho, querendo ser melhor do que o outro. Acabou. Perdeu-se o sentido da essência da igreja, a ponto de Jesus ser xingado. Apontaram o dedo para ele e disseram: você é o maioral dos demônios. Que reino persiste se estiver dividido? Nenhum. Cristo estava expulsando demônios porque Ele é Deus dos deuses criados, o único e verdadeiro Deus. Com o poder de Deus, Ele fez o que fez e continua fazendo em nosso benefício ainda hoje. Sejamos amigos e não inimigos. Reafirmando Jeremias, de Davi então vem um descendente que seja um rei justo. Gente, eu lamento, não gostaria. Urbano, quando era presidente, eu te disse: se alguém questionar o trabalho do pastor, pode dizer para todo mundo que o pastor fez com a intenção de acertar. Foi ou não foi? O pastor fez, o Ismael fez com a intenção de acertar. Vai acertar sempre? Vai conseguir acertar sempre? Lamento, eu não, mas Jesus sim. Por isso Ele é o fundamento, Ele é o esteio da nossa vida, tá? Que fique bem claro isso. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado Senhor, nossa salvação. Por isso a música, antes que nós colocamos, Príncipe da Paz, Emanuel, El Shaddai, Eloá, procuramos, pesquisamos, o Senhor, grande Senhor, né? Abram bem os portões, coração, alma, vida, mente para Cristo, né? Abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Nosso coração, por que nosso coração é antigo? Por causa da natureza humana que nós herdamos lá de Adão e Eva. O pecado original passa de geração em geração. Então nossa maldade dentro de nós tem uma origem muito antiga. Pensa num coraçãozinho difícil para transformar. Jesus disse para o paralítico: levanta e anda, os teus pecados estão perdoados. Aí questionaram Jesus: que negócio é esse fazer para nós desse? Dizer uma coisa dessas, perdoar pecados. E aí Jesus explica: dizer para alguém, levanta e anda, curar fisicamente, é a coisa mais fácil que tem. Não precisaria nem ter fé para isso. Agora, dizer, os teus pecados estão perdoados. Por isso eu pergunto no início de cada culto: você crê e quer o perdão de Deus em Cristo? Se a resposta é sim, então eu posso te anunciar o perdão pleno e completo de Jesus. Isso faz a diferença, isso é consolador, isso é maravilhoso. Quem é esse Rei da Glória? Então é Jesus, o Príncipe da Paz, Rei. É Deus o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Na luta pela vida, nós já somos vencedores, porque Jesus está lutando por nós, e Jesus já venceu. Porque Ele venceu, eu e vocês que nele cremos, já somos mais que vencedores. Pensem nisso, sério e profundamente, e vivam convictamente a fé em Cristo todos os dias da vossa vida. Em conjunto, declaramos, reafirmamos um pedido especial para Deus, né? Que Ele mantém em nós o Espírito Santo. Podemos dizer e ler em conjunto: cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo.
torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me com voluntário espírito. Amém. Ninguém no mundo, onde for, nos amou tanto quanto o próprio Filho Jesus, Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é nosso Senhor e Salvador, e a este Deus nós servimos da melhor forma possível, com tudo o que temos e somos. Convido a todos que separaram a sua oferta de gratidão, que a tragam diante do altar neste momento. Falamos com Deus nesse momento de uma forma especial, agradecendo um presentão que a gente recebeu essa semana, a chuva. Quem gosta do frio, como diz o comediante no Rio Grande do Sul, né? Gostar do frio num apartamento com a lareira ligada, com chocolate quente é fácil. Agora ir pé descalço trabalhar, eu quero ver. Então, tudo bem, tem gente que gosta, eu até um pouquinho só, né? Mas é bom, eu gosto. Chuva, sol, friozinho. Vocês teriam mais algum pedido ou agradecimento que gostariam de incluir? Albina. Sim. Eu colocar o luto aqui, a família da dona Albina, uma senhora que eu estava acompanhando, não muito de perto, mas fiz uma visita há poucas semanas para ela. Ela acabou falecendo essa semana, então, por causa de umas complicações, uma cirurgia e câncer. Mas vamos colocar também todas as demais famílias que estão enlutadas. Talvez até, eu não sei o nome do menino, ele tinha 33 anos, faleceu essa semana. Ele era engenheiro, trabalhou na prefeitura, trabalhou na Barra Bonita. Vários comentaram comigo, por isso estou colocando aqui. Se alguém souber o primeiro nome dele, pode ser Fernando. É Freiberg. Mas é Marcelo. Marcelo Freiberg. Sobrenome é Freiberg. Freiberg. Marcelo, será? Marcelo. Marcelo, então, seu Adão, gente. Querido, seu Adão é o primeiro luterano aqui de São Miguel, da paróquia, onde eu tive que lidar com a situação a falecer e veio a falecer. Já fiz um outro sepultamento da esposa de um luterano, mas ela não era luterana. Eu atendi. Ontem até me chamaram para mas de última hora não precisou mais. Eu ia fazer, né? Então, seu Adão, nós atendemos, né? Então, já que está aí, hoje não é o culto em memória ainda, só estamos lembrando e oramos que Deus abençoe e console todos os familiares que estão envolvidos. Infelizmente estava com a situação muito fragilizada do seu pulmão, já há anos, né, mais tempo, e infelizmente pegou esta praga, vamos dizer assim, não deixa de ser,
esse vírus, né? E não resistiu. O coração já estava com algumas dificuldades. Então colocamos a família da dona Albina, família do Marcelo, deixa 3 crianças, e seu Adão, né, também foi marido, pai, avô. Isto então, como é que é o nome dele? Rude. Nascimento Guilherme, não, Miguel. Oramos esses dias para que Deus abençoasse o nascimento do pequeno Miguel, é filho da Roseni Silveira. Então nasceu esta semana, oramos e queremos agradecer por este presente. Podendo então se coloque em pé, falamos com Deus em oração. Senhor, muito obrigado pela oportunidade e privilégio que temos de nos reunirmos diante do Teu altar num momento tão significativo e maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Muito obrigado pelo Senhor nos convencer de que somos Teus filhos e herdeiros de uma vida perfeita e maravilhosa. E que Jesus Cristo é o príncipe da paz que garante a todos nós perdão, fé, vida e salvação. Alimenta-nos pelo ouvir e meditar na Tua palavra. Abençoa, Senhor, a todos que não estão podendo vir, não estão conseguindo vir, ou com algum receio de estarem aqui em conjunto, em comunhão. Por favor, ampara, mantenha todos nós na fé, para que em breve possamos, por Tua graça, encher a Tua casa ao ponto de faltar lugar. Pois nós queremos, Senhor, e precisamos estar em comunhão na Tua presença e recebermos a ceia das Tuas mãos, pois sabemos que só no céu teremos comunhão mais íntima contigo do que este momento onde de forma real o Senhor vem com o Teu corpo, com o corpo e sangue de Jesus ao nosso encontro. Amado Deus, esteja sempre ajudando a sermos boas testemunhas do Teu amor para com todas as pessoas. Obrigado pela chuva, que de forma tão mansa, maravilhosa, serena e calma, regou e rega a terra. Obrigado pelo sol, que em abundância o Senhor coloca em nossas vidas, exemplo de Cristo, que é o sol nascente, a garantia da nossa vida. E assim também, neste momento com pesar, trazemos diante do Teu altar a vida desses que foram e sempre serão queridos, lembrados. E assim oramos por todas as famílias e amigos de Dona Albina, também do Marcelo, de seu Adão. Consola a todos os corações enlutados e entristecidos. Só a presença do Teu Santo Espírito que nos enche da certeza de que Cristo cobre multidão de pecados e preenche o vazio que fica pela perda da pessoa que partiram. Senhor, obrigado pelo aniversário do Rude. Obrigado por todos os demais aniversariantes neste período. A Ti os consagramos de corpo e alma. E também Te agradecemos pelo nascimento do pequeno Miguel, filho da Roseni. Abençoa a sua completa reabilitação e restauração física diante da cesárea também. Cuida de todos os nossos lares, nossas famílias, nossos investimentos, empreendimentos. Abençoa, Senhor Deus, nossos governantes na esfera política e também humana, terrena, material. Abençoa o Teu reino, a Tua igreja. Nós precisamos de Ti. Coloca a Tua mão poderosa sobre todos nós. Ouve-nos agora quando falamos em conjunto contigo, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, pegou pão e, tendo dado graças, lhe o entregou, dizendo: Tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha.
Da mesma forma também, depois de ter enceado, Cristo tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós, para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Amém. Pode sentar-se. Deus abençoe a vossa participação na ceia do Senhor. Reafirmo o convite, todos que estão devidamente orientados e preparados, pode se colocar logo em seguida em pé, pois faremos uma aplicação de álcool nas mãos. Então estendo a mão brevemente. Podem todos os auxiliares virem até a frente para a ajuda neste momento. Deus abençoe e guarde a todos. Pode ir. Em suas mãos estão os sinais do alto preço que custou minha paz. Em suas mãos tomou minha vida, pobre e vazia, totalmente perdida. Em suas mãos suportou todo o peso do mundo em pecado e tanto desprezo. Em suas mãos abertas na cruz, vejo o tamanho do amor de Jesus. Em suas mãos gravou o meu nome, me leva seguro onde quer que eu ande. Em suas mãos Jesus me receberá, no dia final ele vem me buscar. No dia final ele vem.
Concluímos esse momento falando com Deus em oração. Os que puderem podem se colocar em pé. Obrigado, Senhor, por estares conosco, por nos acolheres e receberes, por acompanhares a todos nós em nossos estudos, trabalhos, nos lazeres que nós temos, nos momentos familiares, nos momentos em que nós sempre temos o privilégio e a oportunidade de poder levar Cristo para todos. A Ti nos consagramos neste fim de semana e a semana que segue. Tudo, nossos bens, vida, honra e alma, colocamos nas Tuas mãos, que é o melhor lugar onde podemos estar. Em Cristo. Amém. Receba todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar. Reafirmando o convite para nós todos nos empenharmos num grande desafio que temos pela frente. Uma proposta da congregação, por assim dizer, da nossa diretoria. Nosso carro paroquial já tem 10 anos de uso. Era novo, mas com o tempo aconteceu algum desgaste e a desvalorização também. Então a diretoria está sugerindo melhorarmos de ano e com alguns opcionais, porque esse carro é básico e no que chegamos até alguém para oferecer, fica bem abaixo da FIPE o que estão oferecendo. Ele tem o para-choque desgastado, pneu gasto, tinta, aí fala pintura, fala de tudo. É o pior carro do mundo. Apesar dele ter alguns probleminhas, né? Claro. Já tive que trocar o pneu ontem de manhã, porque fura, depois que fica carequinha, né? Então sim, tem que ser feita alguma manutenção. Então a diretoria pensou e chegou a essa conclusão. Ao invés de gastar 2, 3 mil reais neste carro, nós vamos fazer a substituição. E aí estão sugerindo e convidando a todos os irmãos em Cristo que possam, da melhor forma possível, se envolver nesta campanha no início de agosto. Primeiro fim de semana e segundo fim de semana, que vai até o Dia dos Pais, nós trazemos uma oferta especial. Converse em família, converse com Deus de coração. É a nossa oferta especial, separada da oferta regular, para nós, como diretoria, como igreja, podemos fazer esta substituição do carro paroquial. Melhorar um pouquinho de ano, com alguns opcionais, para depois até ser mais fácil a venda. E se chegarmos um dia a comprarmos um novo, os integrantes estão convictos que não pode se esperar tanto. Nós esperamos bastante tempo agora, né? Então, houve a necessidade, assim fizemos. Foi muito desse carro, muito bem usado, foi muito útil. E chega uma hora que tem que fazer a substituição. Então, antes que caia bem, então vamos passar adiante, fazer a troca, tá? Alguma dúvida, vocês podem conversar com alguém da diretoria. Margot está aqui, o Carlos está aí, a Vânia, Ricardo, por favor. Quem está vendo mais é o Alex, da Mônaco Pneus, tá? Ele que está dando um apoio, porque ele tem um conhecimento bem maior do que eu. Então, e faz parte da diretoria, ele está dando uma mão. Se alguém tem uma sugestão, 2013, 14 para cima de preferência, e que seja o precinho bom, tá? Vejam aí, sábado que vem, 15 horas estamos aí, 19 horas também. Bom vê-los, ótimo fim de semana. Deus ilumine e guarde a todos. E concluímos a live cantando mais um hino. Temos um: quero te dar paz de todo o coração. Cantemos com devoção, acompanhando. Boa noite.